Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui no canal deste careca que vos fala. O segundo canal, tem aquele primeiro que é sobre o Botafogo, o canal do TF, mas aqui é um local onde a gente conversa sobre futebol, sobre entretenimento, uma maneira de você conhecer mais dos meus convidados, né? Mais das pessoas que estão por trás daqueles personagens que estão à beira de campo ou na música, conhecerem histórias. E aqui é o trabalho do Resenha com TF, trazer histórias pra vocês, boas resenhas, e é isso que a gente quer com mais um convidado que está aqui conosco. Mas antes, gentilmente, se você chegou aqui pelo nosso convidado, deixe o like, inscrevam-se, porque é muito importante que vocês compareçam aqui 2 vezes por semana. Hoje nós teremos o meu convidado, que vocês já puderam ler o nome, que é o Marcelo Cabo, e amanhã o volante Luiz Antônio, que trabalhou ali durante boa parte da sua carreira no Flamengo. Então, serão os nossos convidados desta semana aqui no Resenha com TF, claro, com cortes e com várias outras maneiras. Nós estamos aqui novamente nos estúdios Seu Pod, na Barra da Tijuca, para trazer Marcelo Cabo, nosso convidado de hoje. Uma salva de palmas. Bom, professor, prazer em conhecê-lo pessoalmente. A gente já conversa há vários anos, né? Acho que desde a época de Voltaço, a gente tem uma relação ali virtual e finalmente a gente pôde se conhecer hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande, prazer conhecê-lo pessoalmente. E a gente bater esse papo aí, trocar essa ideia aí importante aí pra gente interagir um pouco. Falar de futebol é muito bom, né? Eu gosto muito, né, quando eu tenho essa oportunidade, principalmente falar num podcast como o seu, né, de grande qualidade. A gente falar um pouquinho de futebol mais solto, mais leve, sem aquela coisa de coletiva, beira de campo. Você pode falar um pouquinho de tudo aqui e levar essa informação aí aos nossos espectadores. Professor, Remo trabalha um clube do norte do Brasil tradicionalíssimo, que infelizmente está na terceira divisão, não conseguiu o êxito de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, e você tem esse desafio, que é treinar um time grande dentro do cenário do norte brasileiro, e agora você terá mais um grande trabalho e mais um grande desafio à frente. Como que está sendo lá esses primeiros dias à frente do Remo? Exatamente. É uma região do país que eu não tinha trabalhado ainda, né? Foi um convite que eu recebi, estive lá para conhecer toda a estrutura, conhecer a diretoria, gostei muito do que vi, conversei com alguns profissionais que passaram pelo Remo, falaram muito bem dessa gestão do Fábio Bentes, que é o presidente, e eu estive lá em loco, conheci a estrutura, conversei com a diretoria, gostei muito do que eu vi, né? Foi apresentado o planejamento para o ano de 2023 e entendo que o Remo é um clube que não era para ter caído da Série B. Né? Quem lembra, né, nos últimos 10 jogos estavam de 2 vitórias, não conseguiram permanecer, mas deixaram uma estrutura boa de trabalho. Então, esse 2023, essa temporada, a gente tem a possibilidade de trabalhar bastante para levar o Remo de volta à Série B. E eu não me arrependo da escolha, que eu acho que a escolha foi assertiva. Eu tinha um projeto de trabalhar no norte do país e tive esse convite aí para que a gente possa ter uma boa temporada no ano de 2023. E a volta do Mangueirão? É um estádio monumental que estava em obras e está voltando em um nível excelente, né? Será um dos melhores estádios do nosso país, né? Exatamente. Eu tenho acompanhado, né, pelos noticiários, já fizeram os testes de iluminação, de placar, tudo. Vai ser um estádio um dos mais modernos do Brasil, né? Tá em 2 anos de reforma. Já vou dar aqui já de primeira mão. Opa, isso é bom. Vai ser reinaugurado no Repá em fevereiro. Opa! Né? Já saiu a tabela do estadual, então a reinauguração em fevereiro é uma expectativa muito grande. Por incrível que pareça, 22 anos de carreira, eu nunca dirigi um jogo no Mangueirão. Caramba! Todas as vezes que a gente ia jogar lá, a gente jogava no estádio do mandante, mas nunca foi um jogo no Mangueirão. E o Repá, né, que é um clássico que eu sempre falei, quando eu estive lá, eu falei para eles assim, o Repá é falado em todo o Brasil, né? É um clássico que todo mundo gosta de acompanhar. Então vão ser 2 estreias minhas, né? O Mangueirão e no Repá, em fevereiro, no Campeonato Estadual. E como que é a pressão, Cabo, em relação ao Remo, que é uma equipe tradicionalíssima, que estruturalmente, talvez, o local do Remo seja sempre a Série B, tentando o local na Série A. Eu acho que não a Série C, nem o Remo, nem o Paysandu, são equipes que, na minha visão de futebol, o local é a Série B do Campeonato Brasileiro, até mesmo pelo peso das torcidas. Como que está a pressão a respeito desse trabalho em relação ao Remo para voltar, no mínimo, para a Série B do Campeonato Nacional? Porque um período de 1 ano, o Remo teve o rebaixamento da B para C
e a não classificação nem para a segunda fase da Série C para que pudesse brigar pelo acesso. Então, assim, foi um ano de muita pressão, porque o clube não alcançou os objetivos. Então, existe essa expectativa, né, da nossa chegada, para que a gente possa fazer um trabalho e levar o Remo à Série B. Então, é uma expectativa muito grande nesse trabalho que está sendo montado. A gente já tem boa parte do elenco já definido, né, o executivo, que é o Thiago Gasparino, que era foi do Atlético Paranaense, do Coritiba, do Novo Horizontino. Então, assim, existe uma expectativa muito grande de fazer uma boa temporada, mas também existe uma pressão muito grande, porque é uma torcida apaixonada, uma torcida fanática, né, uma torcida gigante. Tem pressão, né? Exatamente, né? Mas como a gente já gosta de trabalhar sob pressão, eu principalmente, isso me motiva, ter uma torcida, né, apaixonada, uma torcida imensa como a do Remo, ali no dia a dia com a gente, e a gente poder fazer um grande trabalho para levar o Remo à Série B. Você falou que já faltava só o Norte, né, na sua carreira. Sul, já teve passagens importantes, Chapecoense, Figueirense. Sudeste, fora as equipes de menor expressão, trabalhou no Vasco. No Nordeste, CRB, CSA, equipe Ceará. Vai para Centro-Oeste e Atlético Goianiense. Não precisa nem falar do Atlético Goianiense, né? Que lá, segundo falam, eu tive lá ano passado acompanhando o jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Você é tratado como o maior técnico da história do Atlético Goianiense. E como dizem, né? Dizem. Não, tá lá, estão falando. Se estão falando, é melhor eles falarem do que você, né, Cabo? Eu era treinador marrento, coisa e tal. Você teve lá, eu era o treinador do Goiás, né? Sim. Foi 1-1. Teve no gol do Gelcar. Não, eu fui no Botafogo e Vila. Botafogo e Vila, no começo da Série B. Aí eu fui conhecer o estádio do Atlético Goianiense. Atlético, que tava ainda CT, que tava Atlético, tava lá na época ainda da pandemia, você não tinha ainda a possibilidade do torcedor ir. Falei, então vou lá para conhecer o estádio para ver como que é muito bacana. E a estrutura do futebol goianiense é muito forte, né? Você talvez não tenha o peso de uma torcida do Remo, mas você tem um pessoal muito apaixonado e com uma estrutura forte. Como que você enxerga o rebaixamento do Atlético Goianiense, que infelizmente aconteceu nesse ano, com tudo que tem em relação à estrutura lá? Eu tive a oportunidade de trabalhar nos três, né? Sim. No Atlético, no Goiás e no Vila. Claro que a minha identificação maior é com o Atlético, né? A gente tem um título brasileiro da Série B. A gente, por 2 vezes que dirigiu o Atlético na Série A, colocamos o time na Sul-Americana. E a minha última passagem, perdemos pro América no saldo de gol, né? A gente tava com a vaga bem perto da Libertadores, mas o América tinha 4 gols a mais do que o Atlético. E a gente não conseguiu a vaga inédita da Libertadores. E aí, cara, a gente lamenta muito, né? Diante do trabalho que o Atlético vem fazendo ao longo dos anos, desde 2016, quando a gente ganhou o título brasileiro da Série B, depois de toda a estrutura que ao longo dos anos foi montada de centro de treinamento, do estádio, e aí a gente passou aí 21, aquele problema da pandemia, conseguiu permanecer, né? 2020 também, e aí o 22 todo mundo achava que seria um ano que ia ser mais sólido para o Atlético, né? Mas infelizmente ele seguiu em 3 competições, né? Que foi a Copa do Brasil, Sul-Americana e a Série A. E é muito difícil um time se sustentar nas 3 competições, né? Eu tive essa experiência na Ponte em 2013, chegamos à final da Sul-Americana, acabamos também rebaixado. E eu lamento muito o rebaixamento do Atlético, até pelo carinho e identificação que eu tenho com o clube. Mas eu tenho certeza que ele vai se reformular e no ano de 2023 ele vai se preparar para poder voltar para a Série A. Em 13 você era auxiliar do Jorginho na Ponte? Era auxiliar do Jorginho. Eu torci contra vocês ali, porque você é Botafogo. Eu lembro. Era Lanús, e foi você e Lanús. Nós e Lanús, Se vocês ganhassem, o Botafogo tava fora da Sul-Americana. Da Sul-Americana, da Libertadores. Da Libertadores, que o campeão da Sul-Americana ganhava a vaga. Empatamos no Pacaembu e perdemos 2-0 lá. Eu torci. E aí eu me lembro que o único clube... Porque a Ponte Preta é muito querida. Então o único clube que não tava torcendo pra Ponte naquele momento era o Botafogo. E foi triste, assim, porque, poxa, você não tinha como não torcer pra Ponte Preta. Chegando mas ali... na final, e a Ponte nunca ganhou um título, né? Sim. Assim, dessa magnitude, né? De Campeonato Paulista, brasileiro. Ia ser lá o campeão da Sul-Americana, né? Então, a gente ali torcendo. E a sequência foi muito, muito árdua, porque a gente eliminou o Vélez na Argentina, mas o Vélez de Prato, desses jogadores todos que estavam, a Leone, que veio pro Palmeiras,
era um timaço. O menino que era volante do Flamengo, que agora estava no CSA, jogou na Chapecoense, daqui a pouquinho eu me lembro o nome. Canteiros. Era um timaço. A gente conseguiu empatar aqui em São Paulo e ganhar de 3-1 ou 2-0 lá. E depois o São Paulo, cara. São Paulo com o Ganso, Luiz Fabiano. Eliminamos. Mas o time do Lanús era muito forte. Eu vou contar um episódio rápido. Eu fui ver os jogos, né? Quando a gente eliminou, aí tinha uma pausa pra final. Fui pra Buenos Aires ver 2 jogos do Lanús. E eu voltei assim, com a pulga atrás da orelha. Você falou, deu ruim. Eles são muito fortes dentro de casa. Muito, estádio pequenininho, parece que você tá correndo na ladeira. Tanto que eles fizeram 2-0 no primeiro tempo contra a gente lá e a gente, assim, eles pressionaram, marcaram alto, a gente não conseguia jogar. Os irmãos Esquelotos, né? Sim, que eram os 2 profissionais que trabalhavam, treinador auxiliar. E é um fato interessante, né? Porque era pro Brasil todo torcer pra Ponte Preta ali, como foi o caso do São Caetano em 2002, quando chegou na final contra o Olímpia. Todo mundo torceu pro São Caetano. Todo mundo ficou até triste com a derrota do São Caetano. Mas ali não, se a Ponte Preta fosse campeã, ela tiraria a vaga do Botafogo na Libertadores. Ele ia pra Libertadores como campeão da Sul-Americana. Como campeão da Sul-Americana. E agora não, né? Agora a vaga da Sul-Americana não tira a vaga no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Acrescenta. Mudou o regulamento. Qual trabalho você acha que foi o melhor da sua carreira, Cabo? Eu tive trabalhos bem legais, cara, assim. Mas a do Atlético, 2016, o título da Série B, assim. Porque quando eu era um treinador ainda a nível nacional pouco conhecido. Eu tinha trabalhado em 15 no Macaé, que eu fiz uma boa campanha e fui pro Ceará. Cheguei no Ceará, era lanterna da Série B. Macaé, você é campeão da Série C. Não, foi Josué. Foi Josué. Eu cheguei na B já. Isso. Josué foi pro ABC, eu cheguei. Isso. E aí a gente tava bem, chegamos a ficar em terceiro colocado com o Macaé na Série B. E aí o Ceará me contrata. Isso mesmo. Você sai do Macaé em 15, o Macaé despenca. Vocês ganham até do Botafogo, se eu não me engano. Ganhamos 4-2 4-2 lá dentro de Macaé. Que era até o professor Renê, o treinador na época. Aí o Ceará me contrata, achei uma grande oportunidade, fui. O Ceará era a lanterna da Série B. Aí todo mundo falou assim, tu é louco, pô, tu vai largar o Macaé, tá em 5º colocado, já tava em 5º. Pra ir pro lanterna, eu falei, é desafio, né? Aí fui, graças a Deus, assim, a temporada conseguiu livrar o Ceará. E aí, engraçado que eu fiz uma boa campanha no Ceará e não me apareceu nada pro estadual seguinte. Caramba. Não apareceu nada em termos assim, de um clube de calendário anual. Aí eu fui pro Resende. Sim. Aí fiz um bom trabalho no Resende, o Atlético me convidou. Chego no Atlético, o Atlético eliminado na semifinal pro Anápolis, gol do Toró. Torozinho do Joel. Torozinho, Aí chego lá, o pessoal pra baixo, coisa e tal, assim. Vou falar uma coisa legal aqui que poucos sabem, né? Eu cheguei lá, a torcida não me queria muito, porque eu não era conhecido, o time tinha ido mal. Aí faz aquelas enquetes assim, 90% da torcida não me queria. Aí a minha filha me liga e fala assim, papai, eu olhei aqui, a torcida não te quer aí não, pai, vem embora. Minha filha era mais novinha, hoje ela tá com 18, 2016. Aí eu falei, não, filha, papai vai trabalhar aqui bastante pra gente poder alcançar o objetivo, coisa e tal. Aí começa a Série B, a gente ganha do Oeste fora de casa, dá uma arrancada e entramos no G4, não saímos mais. As 10 últimas rodadas, de 10 jogos, vencemos 9, empatamos 1. Caramba. Aí fomos campeões com 10 pontos de diferença pro segundo colocado. Pro pessoal que não acompanhou muito bem o Atlético Goianiense naquela época, quais jogadores você tinha ali que... Revelou bastante jogadores. Vamos lá. Matheus Ribeiro, que estava agora no Vasco. Marlon, que jogou no Corinthians. Ricardo, do América Mineiro. Romário, lateral esquerdo. E aí era Pedro Bambu de volante. Michel, que foi vendido pro Grêmio logo depois do campeonato. O Jorginho, que tá no Atlético. E o Magno Cruz, que foi considerado o melhor jogador da Série B daquele ano. Júnior Viçosa, Grêmio, histórico, tudo. E o Gilcinho. Esse era o time, teoricamente, titular. Então ali eram alguns jogadores desconhecidos, como o Matheus, Marlon, Michel, Jorginho. O Magno, próprio, que tinha passado no Vasco, Ceará, não tinha tido triunfo. E decolaram na carreira e foram jogar em equipes. Isso que é bacana, né? Às vezes um time encaixa sem jogadores com muito nome. E às vezes você tem vários jogadores estrelares e esse time não encaixa, né? Eu tenho uma teoria que qualquer contratação é aposta. Qualquer uma. Você pode contratar o Cristiano Ronaldo pro Remo, de repente ele não faça gols. Verdade. Não tem uma adaptação. Exatamente. E eu acho que o torcedor ainda é muito
ligado em grifes. Tem que ter jogador com nome. E hoje em números, né? Em números. De repente, os números foram altíssimos em um clube e em outros não. Como que funciona isso pra você? Por exemplo, agora montando o elenco lá do Remo. Como que você faz? Você, junto ao executivo de futebol, vem o histórico recente do jogador nas últimas 3 temporadas, pra vocês terem uma ideia. Ligam também pra entenderem como esse atleta no vestiário, se ele é um cara que desagrega grupo, se ele é um cara que não desagrega. Vocês têm essa preocupação total? Não, com certeza. A gente tenta trazer a maior gama de informações possíveis, né? Os analistas de mercado do clube vêm, trazem os dados. Só que é o seguinte, toda ferramenta é importante, mas ela não pode ser a fundamental, né? O cara tem os números... Talvez o jogador, a gente entenda que ele vai ser útil, mas o ano dele anterior não foi muito bom. Os números não... Então, os números ele não pode relativar a contratação do atleta ou não. Então, a gente traz uma conjunção de fatores para que a gente possa trazer o jogador, como os números dos jogadores, a parte comportamental, a parte de comportamento de treino. Aí a gente vai trazendo, juntando essas informações, mas eu acho que o mais importante disso tudo é o feeling do treinador. Isso é que é o mais importante. Porque às vezes você tem o feeling de, o número dele não foi bom, mas por que os números não foram bons? Talvez a característica dele não adaptava ao sistema do treinador, ao modo do treinador pensar. Às vezes o número do cara é muito bom, mas por que o número dele foi bom? E aí tem que ter todo esse apanhado de ideias para que a gente possa definir. Mas com certeza eu gosto de trabalhar muito em conjunto com o executivo, com os analistas, com os meus auxiliares, e a gente sentar e discutir, debater as ideias que a gente pode ter para contratar o jogador. Mas todas essas ferramentas são colocadas na mesa para a gente chegar a uma conclusão. Às vezes você traz 5 nomes, né? Geralmente eu faço assim, lateral direito, vamos buscar 5 nomes, né? E vamos por prioridade. Prioridade A, B, C, D, vamos lá. E às vezes você consegue contratar a prioridade A, às vezes a 5ª opção, entendeu? E às vezes a 5ª opção que resolve mais do que na outra posição foi a primeira. Então, é muito relativo. Futebol, você está lidando com seres humanos, né? Exatamente. Acho que as pessoas pensam assim, o problema do Futebol Manager, do FIFA, do PES, do Pro Evolution, é que todo mundo que joga videogame acha que os jogadores são realmente jogadores de videogame. Não, são seres humanos. Exatamente. O cara tem que ter adaptação, de repente o cara tá com problema particular, a mãe tá doente, a esposa tá doente, a filha tá doente. Não se adaptou à cidade, Sim, a esposa, exato. a família não se adaptou à cidade, o cara talvez não se adaptou ao clube. Vou te dar um exemplo desse time de 2016. Nós contratamos, a única contratação que veio para o Campeonato Brasileiro da Série B foi o Michel. Uhum. O Michel era reserva no Novo Horizontino. O Michel, que jogou no Grêmio, campeão Sim. da Libertadores, ele era reserva no Novo Horizontino. Então, assim, você vê que é aquilo que você falou. Não é os números, o que ele rendeu, a gente teria a ciência exata que ele daria certo no Campeonato Brasileiro. E ali naquele campeonato ele foi um dos maiores destaques. Tanto que acabou, ele tinha 4, 5 propostas, optou em pelo Grêmio. Mas se você fosse olhar, o Michel pouco fez no Campeonato Paulista. Eu acho que só jogou 2 jogos titular. Acabou sendo um dos maiores destaques do time no Campeonato Brasileiro. Depende, são vários fatores. O Casimiro foi escorraçado do São Paulo e hoje é um dos principais volantes do futebol mundial. Mim é o maior primeiro volante do futebol mundial hoje. Há tempos, né? Há tempos. Ele é completo. O cara não ganha o que ganhou no Real Madrid, se for mais ou menos, né? Não, e chega com uma moral dentro do Manchester United, não começa jogando, vai pro banco, beleza, tá no banco. Só quero ter uma oportunidade. Quando tem... Não dá pra tirar mais. Não dá mais pra tirar. E aí eu me lembro que ele saiu de São Paulo, como você disse, em baixa, né? Sim. Não era torcedor xingando. Exatamente. E outro trabalho também que eu vou ressaltar foi o vice-campeonato no CSA também, foi muito legal também. Foi mais ou menos parecido. Cheguei lá no campeonato estadual, não ganhava um estadual há 10 anos, o time assim, saiu bem favorito, coisa e tal. Chegou na metade do estadual, ganhamos o título. E aquele time engrenou, entrou no Brasileiro também com uma arrancada. Perdemos só o título pro Fortaleza do Rogério Ceni, mas também foi uma campanha do estadual até o final do Brasileiro espetacular também. Como que é perder jogando pelo Bangu, treinando o Bangu no começo de carreira, lá no Julite Coutinho, e você pensar assim, caraca, ferrou minha carreira. Tomando uma goleada, Bangu sendo rebaixado no centenário do clube. Você achou que ali, você novinho, começando a sua jornada, que tudo tinha ido por água abaixo? Cara, foi legal você falar isso, que eu nunca tive a oportunidade de falar a circunstância daquele rebaixamento, assim.
o Bangu montou o time que podia montar, né, dentro das possibilidades. Talvez tenha sido você início de trabalho, você só não tem capa, mas você acha que você é um super-herói. Sim. Você consegue transformar tudo. Você consegue transformar em jogador mediano e bom. Você acha que você pode, porque você tá numa motivação que você... Lá em cima, né? Às vezes é mais emoção do que razão. Porque é o início da carreira, né? E eu dirigi só categoria de base, os times menores do Rio de Janeiro. Mas eu fui campeão por quase todos eles que eu passei. Aham. Madureira, Olaria, Bangu. Então, assim, você chega no Bangu, foi minha segunda oportunidade no profissional. Primeira foi no Olaria em 2002. Tive uma breve passagem. Então, assim, foi o centenário do Bangu. Eu me senti muito lisonjeado. Só que o trabalho do dia a dia era muito bom. Meu trabalho era bom. Só que a coisa não transformava no jogo. E aí a gente chega a esse momento e tem um fator assim, eu perdi talvez o jogador que... Você às vezes fala assim, pô, o cara perde um jogador, mas perdeu um jogador. Cara, quando a gente perdeu o Bruno Lazzaroni pra Suíça... Bruno que vai vir aqui. Bruno é um grande amigo, foi meu atleta. Sim, cara, nós perdemos talvez assim o coração da equipe. O Bruno era nosso camisa 8, nosso médio hoje, que ele ditava o ritmo do time, tanto para defender quanto para atacar. Eu me lembro que a gente não começou bem quando a gente trouxe o Wellington Monteiro, o Rogério Correia e o Bruno. O time deu-lhe uma encaixada, a gente começou a reagir na competição. E aí o Bruno tem uma proposta da Suíça, sai. E aí a gente perde aquele cara do meio campo ali, e aí o time deu uma queda. E engraçado é que esse último jogo contra o América era um jogo que se a gente ganhasse, livrava. Né? A gente tomou de 6 do América na Júlio de Coutinho, eu 30 e poucos anos. E eu tenho uma passagem engraçada, cara, assim, quando o juiz apita o final do jogo, eu olho ao redor, só tem eu no campo. Todo mundo já tinha ido pro vestiário. E daqui a pouquinho eu olho pros lados assim, tem a ESPN, a Sport TV com a luz acesa para me entrevistar. Não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada. E, cara, assim, eu jovem demais e duas emissoras assim, né, gigantescas. E eu tendo que explicar todo o fracasso de um time da magnitude do Bangu, vice-campeão brasileiro. E com 30 e poucos anos, segunda experiência, eu não sabia nem o que era media training, né? Entendeu? Assim, mas eu tentei ser o mais franco, honesto possível. Claro que isso, para minha carreira, foi difícil. E aí terminou, me expliquei da maneira que eu podia explicar. Tanto que depois, quando eu ia jogar contra o Bangu no estádio do Bangu, né? Não tinha elogios, né? Eu era sempre até um pouco massacrado. E isso eu trago um pouquinho de tristeza por causa disso. Te culparam por uma situação que você não tinha tanta culpa. Mas aí, né, no final sempre recai sobre o treinador. Porque eu tenho que agradecer muito uma pessoa, né, que na época era o Dr. Rubens Lopes. Ele não era o presidente, mas ele era um cara que me apoiou muito para mim. Na época ele não era presidente da federação, ele era o presidente de honra do Bangu. Então ele é um cara que eu até nunca agradeci ele pessoalmente. Porque aquele momento que o time não tá bem, coloca o treinador... Tira, não tira, e depois eu soube que ele falou, não, o Marcelo tá fazendo um grande trabalho, ele vai começar, vai terminar, ele foi um dos votos para eu continuar. Isso para mim, eu trago isso na minha carreira até hoje, porque isso é uma coisa, na época, né, todo mundo sabe da relevância do Dr. Rubens pro futebol brasileiro e ter um apoio dele. Infelizmente eu não consegui entregar ao Bangu a permanência, mas eu carrego isso comigo, essa gratidão a ele por ele ter me apoiado nesse momento. Aí terminou o campeonato, foi justamente a tua fala. Eu falei, já era, pô, minha carreira, por conseguir chegar no profissional, igual quando você vai jogar aquele negócio das casinhas, que você cai na casa errada, tem que voltar. Tem que voltar 10 passos atrás. Foi eu. E aí eu tinha um amigo chamado Nelson Aires, que... Foi jornalista, não foi? Jornalista, coisa e tal. Ele me ajudava, assim, porque ele é do futsal, eu joguei futsal, a gente se conhecia. Era bom jogador? Não, ele era jornalista. Não, falando de você. Né? Dizem que era, né? Você era fixo? Fixo, joguei na Espanha, joguei em Valência, joguei nos grandes clubes do Rio. Dava pra consegui jogar num bom nível. Enganou bastante. É porque na minha época tinha muito craque, né? Tinha a geração da Bradesco e do Tio Sam. Eu também joguei no Tio Sam, joguei
no Flamengo, joguei nos clubes todos aí no Tio Vasco. Sam, pra quem não... Pros mais Fluminense, jovens, o Tio Sam é como se fosse a Malve hoje. O Tio Sam sucedeu a Bradesco, né? Sim. A Bradesco acabou e veio... Todos foram pro Tio Sam. Não, colocando assim em relação a nível, é como se fosse um time do nível da Malve, assim, que é um time que não é grande em relação a nome, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. Foi um time montado de futsal. Só pra aquele... Começou naquele ano, né? Não tinha uma tradição de um Grajaú Tênis, um Grajaú Country. Mas era um timaço na época. Aí eu ajudava o Nelson, quando o Nelson transmitia o jogo de futsal, eu comentava. Ah, legal. Porque eu era muito meu amigo, eu gostava de ir lá comentar o Campeonato Carioca. E aí o Nelson me ligou um dia, eu falei, pra minha esposa, eu falei, eu com o Gabriel, que é meu auxiliar, tinha 10 anos, cara. Assim, em 2004. E minha filha nascendo, minha mulher grávida da minha segunda filha. Falei, agora, eu trabalhava com escolinha, coisa e tal. Aí o Nelson me ligou, falou, irmão, tem um campeonato maranhense lá, o estadual, tem uma brecha lá no interior, em São Bento. Aí eu falei, tô indo. Ele falou, mas tu não quer saber quanto é que tu vai ganhar? Eu falei, 1 é mais do que 0. Tem que botar comida em casa, vamos pro Maranhão. Cheguei, fui pro Maranhão, aí fizemos o campeonato estadual lá, era segundo semestre. E aí fomos até vice-campeão do primeiro turno, fizemos a final com moto. E aí terminou lá, Mas era perto de São Luís? Tinha que pegar balsa. 13 horas. Mas tinha que encarar, não tinha jeito. E aí, quando eu voltei... O estádio tinha grama, pelo menos? Não, era até ajeitadinho. Era a prefeitura que bancava. A cidade era muito pacata. Tinha 6 mil habitantes. Caraca. Fica perto de Pinheiro ali, que hoje tem um time de Pinheiro. Fica perto de Pinheiro. Aí, quando acabou, eu vim embora. Um dia toca meu telefone do Paquetá, Marco Paquetá. Meu grande mestre, amigo e irmão, gratidão eterna por ele. Falou, mano, assumi o Hilal, vou trazer todos os treinadores brasileiros. 23, 20 e 17. Quer vir? Eu falei, pode mandar passagem, mas quanto é que tu vai ganhar? Eu não quero saber, manda passagem, meu amigo. É em dólar agora, é petrodólar. Eu falei, manda passagem. Aí ele, tu quer vir mesmo? Eu falei, quero, Marco, quero. O Marco sempre foi meu adversário na base. Aí ele me mandou a passagem, fui lá pra Arábia, dirigi o Sub-17. Inclusive, 2 jogadores que jogaram agora contra a Argentina foram meus jogadores no Sub-17. Legal, quais jogadores? Nawaf e um baixinho canhoto e o outro eu me esqueci. Salem. Caraca, legal. 2 meninos, que jogaram. Isso dá orgulho, né, de você... E nós fomos campeões saudita, né? Pô, legal. E aí, só pra pegar um gancho, 2004, 5. Aí, 2005... Você vai... Não, 5, o Paquetá assume a seleção, aí chega pra mim e fala assim, ei, garoto, vem aqui ser meu auxiliar na Copa. Olhei, falei, isso é pegadinha, tem câmera aqui, né? Ele falou, não, tu vai ser meu auxiliar da Copa do Mundo, da Alemanha, coisa e tal, a seleção já tá classificada. E eu recebi o convite, tu vai ser meu auxiliar. Falei, sério, Marco? Fica brincando com essas coisas não. Ele falou, já acertei tudo aqui no clube. Aí fui pra seleção da Arábia com o Marco. Foi assim, repentinamente. De 4 para 6 foi um... Arábia e Tunísia te deu muita raiva? Muita. Muita, porque eu já tava fazendo as contas do prêmio. Os caras não ganharam agora aí, um Rolls Royce, tudo, coisa e tal. Explicando. Grupo da Arábia na Copa de 2006. Era fraco, né? Deixa eu ver se eu me lembre. Ver se eu me lembro bem. Tunísia, que era o mais fraco. Que dava pra equiparar. Ucrânia de Shevchenko. Espanha. A Espanha é geração campeã. Geração campeã já começando, né? Geração campeã, uma Copa antes. Uma Copa antes. A previsão de vocês era vencer a Tunísia e terminar em terceiro do grupo. Era mais ou menos isso que vocês esperavam? Era tentar ser terceiro. A verdade é que o foco era todo vencer a Tunísia. E depois ver, não fazer um papel ruim contra a Ucrânia e a Espanha. Aí a Tunísia faz 1-0, a gente vai lá, vira o jogo. Aí, 44 do segundo tempo, a gente já olhando pro outro ali no banco. Qual que era o prêmio? Cara, era $30 mil. $30 mil. Já comprava uma casa boa. Cada um. Lembrando que em 2004 os imóveis ainda era mais barato. Aí, cara, eu me lembro que 44, assim, eu fui saindo do banco, fiquei agachado assim na placa, já no acréscimo, assim, 44, 45, 46... E eu me lembro que acho que o gol foi aos 47. Isso, foi no finalzinho do jogo. E o cara tinha dado 3 de acréscimo. E a bola era nossa no ataque. Nosso lateral esquerdo, em vez de voltar, rodar a bola, foi querer driblar o cara, perdeu lá, contra-ataque. Eu já tava assim, abaixado na placa, assim, só pra poder invadir o campo, véio, abraçar todo mundo. Obrigado pelos 30 mil! Pô, mano, eu tava assim. Aí quando o número 5, que era
Ele deu o gato pra lá, virou, cruzou, e o zagueiro jogava na Inglaterra, o tunisiano, entrou, eu vendo aqui, assim, quase que de frente, assim, ele cabeceando. 2-2, cara, eu caí pra trás, assim, na placa. Falei, eu não acredito, a gente tava reinaugurando o estádio do Bayern de Munique lá. Caraca. O Allianz Arena. Estádio maravilhoso, né? A gente reinaugurou, foi o primeiro jogo. Aí foi assim, aí com a Ucrânia. Mas prêmiozinho rolou. Não, deu um prêmio, Mas não deu pra comprar uma casa. Não era os 30 mil dólares. Aí fomos jogar com a Ucrânia, cara. Choveu muito. E vocês não estavam acostumados com chuva? Não chove na Arábia. Os caras sabem jogar com chuva. 4-0. Meu goleiro tomou 2 de fora assim que a bola foi. Aí fomos jogar com a Espanha. O grande temor era a Espanha, né? Do Aragonês. Se perdi de 4 Pô, perdemos 1-0, gol do Piquet de bola parada. De cabeça, né? Se não me engano. Cabeça, o Piquet de bola parada. Eu me lembro que o meu número 11, no final do jogo, o cara cruzou assim, ele foi chapar sem goleiro. Chapou pra fora assim. Se empatasse com a Espanha, eu acho que dava pra complementar. Eram 2 casas, pô. Não, acho que ia dar fazia um Royce, uma. Mas foi legal, a experiência boa. Mas e a experiência de, por exemplo, você é um jovem profissional tendo ali relacionamento com os principais jogadores e técnicos do mundo, indo para uma seleção pequena, no caso, que era a Arábia. Como que era essa interação com os caras ali? Não, era boa, porque assim, apesar da seleção da Arábia ela ser uma seleção que ela não tem grande prestígio mundial, em termos de mundial, mas são bons jogadores, Sim. né? E hoje tá muito... Você pega o Hilal, agora tá tá em mundial toda hora. Sim. Assim, nos deu a oportunidade... O melhor não é só a Copa, é a preparação. A gente vai muito tempo na Europa fazer camping, que chama pré-temporada, e aí a gente jogou contra Portugal, República Tcheca, jogamos Bélgica, jogamos Portugal, vários... Filipão à época, né? Tomamos 3-0 lá, bom, lá né? em Colônia. Tá bom, não foi? Não, porque ele tirou o time titular com 10 de segundo tempo. Na época de Cristiano Ronaldo, o time era... Figo ainda. Figo, Rui Costa tava? Não, acho que o Rui Costa tinha parado já. eu acho que já tinha parado. Era Petit, Pauleta, o time era avião. Quaresma. O time era avião. E assim, você tem essa oportunidade do pré-Copa do Mundo fazer um período de Europa que você começa a jogar com as grandes seleções também. A gente teve oportunidade, essa foi a grande oportunidade, o grande intercâmbio. Aí você começa a ver as coisas, o futebol do alto nível, né, de excelência de perto, né? Isso trouxe, né, um plus para minha carreira muito boa, porque ali você começa a lidar o que tem de excelência no futebol. Então, essa oportunidade foi muito boa. Em relação ao Paquetá. Paquetá, para quem não conhece o Paquetá, é o Marcos Paquetá que chegou a treinar o Botafogo em 2019. Período curto, é. Curto, né? Tem o Anderson trouxe ele, né? Isso, tem. Já tinham trabalhado no Flamengo junto. Na base, né? Ele trouxe pra cá. O Paquetá te contou alguma história em relação que são várias informações de bastidores de que houve algumas cocitas ali com ele, de jogadores que não entendiam o que ele queria, houve uma ruptura, né, interna. Ele chegou a comentar alguma coisa contigo? Ele te chamou? Na época você já estava como técnico já formado aqui no Brasil. Não tive o convite porque eu já estava treinando já. Foi 18, foi né? 18. 18 eu já estava... Inclusive eu estava no CSA, né? No CSA? Na Série B. Ele comentou alguma coisa contigo? Não, o Marco é muito comedido, o Marco é muito ético, profissional. Se é o que deu para entender um pouquinho, foi questão de metodologia de trabalho. Falo para você, se o Marco tem oportunidade de pegar um Botafogo no início, acho que ele pegou no Se ele pega no início, como o treinador do Botafogo, tudo bem que ele pegou no estadual, mas com a chancela de não, vamos bancar essa metodologia de trabalho, o Marco decola. Cara, o Marco, vou falar uma coisa aqui que poucos sabem, do ano 2000 para cá, nesse novo milênio, o Marco é o treinador estrangeiro que mais ganhou título no Golfo. Marco ganhou título no Hilal, ganhou título no Rayyan, ganhou título no Catar. Ano passado ele foi para a Argélia. Eu falei, o que você foi fazer aí? Pegou um time quinta, sexta força, campeão nacional. Então o cara tem 2 títulos mundiais de seleção, de base. Ele ganhou 17 e 20 no mesmo ano. Ele não pode dar tanta sorte assim, né? Mas era uma questão de readaptação ao futebol brasileiro. Eu acho que... Minha opinião, tá? Ele nunca me falou nada. Eu acho que faltava alguém para estar ali do lado dele e falar, Marco, isso funciona aqui, isso não funciona aqui, sabe? Isso não é, isso não vai funcionar. Segurar um pouquinho a onda no primeiro ano. Isso vai funcionar, vamos tentar adaptar mais um pouquinho, que os caras já pensam. Não é que ele fugisse do que ele pensava, mas
tentar dar um pouco mais de continuidade e depois que ele ficasse com a continuidade, começasse uma temporada, ele colocasse mais as ideias dele. Eu acho que faltou, na minha opinião, tá? Isso aí é filho de quem já trabalhou em clubes grandes, Série A, Série B, e faltou alguém mediar isso, né? Isso aqui não, isso aqui sim, segura isso aqui um pouquinho, vamos fazer mais na frente, coisa e tal. Porque ele, cara, ele é um grande mestre que eu tive. E acho que aquilo ali foi complicado pra ele, porque nunca mais, acho que ele nem cogitou voltar pro futebol brasileiro, né? Acho que deve ter dado uma balançada, né? Eu Fala acho que decepcionou muito ele a interrupção do trabalho, sabe? Deve ter decepcionado ele. Porque se o Marco é um cara ele não fala nada, assim. Se ele saiu do Botafogo, ele nunca deu entrevista, ele nunca criticou ninguém. Marco é um cara assim, cara, um gentleman. Então, assim, isso aí é uma ideia que eu tenho. Foi um dos melhores técnicos que você trabalhou? Em termos de campo. Eu tive 2 mentores, né? Uhum. Assim, 2 caras que o cara, quando vai ser médico, ele tem os médicos, os mentores dele. 2 caras, que foi o Paquetá e o Jorginho. Né? O Paquetá, em termos de treinamento, é uma coisa absurda. Absurda. Aprendi muito com ele, né? E o Jorginho, gestão de grupo. Cara, é fantástico. O Jorginho é um cara que me ensinou muito sobre gestão de grupo. O Jorge me ensinou muito dentro e fora de campo também, né? Me ajudou muito na minha formação como treinador, como pessoa. Então, assim, eu tive a felicidade de ter esses 2 caras como mentor profissional. Consegui pegar o de melhor de cada um. Claro que com as minhas ideias eu tenho uma admiração por muitos treinadores aí brasileiros e estrangeiros. Mas esses 2 eu tive um contato maior que eu fui auxiliar, né? O Jorginho, você teve mais contato e virou amigo na época de seleção, que você foi... Isso. Trabalhou ali de... Analista, né? Das outras seleções. Era observador não tinha analista na época, né? Não tinha nomenclatura. Foi porque eu e o Jorginho nós temos um amigo em comum chamado Carlinho. Uhum. E eu tinha sido treinador do Bom Sucesso. Eu já tinha vindo da Copa. Sim. Tinha sido treinador do Bom Sucesso e o Carlinho, na época, era supervisor. E aí o Carlinho conheceu meu trabalho, e me apresentou o Jorginho. Conheci o Jorginho só de apoio. E aí ele falou, Jorginho, pô, tem um cara aqui que tem um potencial tremendo, coisa e tal, pô, queria te apresentar ele. Ele me apresentou o Jorginho, como conversando. Só que o engraçado, cara, o Jorge ficou, tipo assim, me convidava pra gente bater papo sobre futebol, mas ali ele já tava conversando comigo, me analisando. Já era uma entrevista de emprego. Exatamente, mas 6 meses. E aí, cara, as ideias assim, aí ele conversou com o Américo, com o Dunga, e assim, eu já trazia a experiência da Copa de 2006, e eles achavam que seria legal ter um cara com essa experiência. Cara, sem brincadeira, o trabalho nosso foi de excelência, cara. A gente teve meio tempo ruim em todo um ciclo de seleção, porque assim, primeiro colocado, campeão da Copa América, primeiro colocado na eliminatória, campeão da Copa das Confederações. Ganhou 2 Copas Américas, né? Ganha 7, ganha 5. Eu não participei da Copa América, eu entrei depois. Ganha 7, 9 que o Brasil... Não era, teve foi 9, só não, foi 7. 9 foi a Copa das Confederações. Aí primeiro do ranking, tudo, chegamos na Copa atropelando. Jogamos meio tempo mal, porque o primeiro tempo da Holanda era pra ter vencido 2-0. Tem uma bola do Kaká. Isso, exatamente, assim. Então, assim, aí eu conheci o Jorginho ali e ficamos grandes amigos, assim, amigo particular, amigo de família, um cara que foi importante não só dentro do campo. O Jorginho, para mim, é o maior gestor de pessoas que eu já conheci na minha vida. Assim, é um cara que me ensinou muito a ser gestor de pessoas. Não olhar só o jogador, olhar além do jogador. Eu tenho também um cara que eu admiro muito sobre isso, que também é meu amigo, que é o Diniz. Né? O Diniz treinou meu filho, o Gabriel, lá no Audax, coisa e tal. A gestão de pessoas do Diniz é espetacular também, né? Posso falar daqueles que eu tenho mais proximidade. E o Jorginho é espetacular nessa área. Por falar em Diniz, né? O Diniz, você falou em relação à gestão de pessoas, ele é criticado por um fato, né? Que teve ali o problema com o Tietê, e todo mundo acha que o Diniz é um técnico que o grupo não deve gostar porque ele é maluco. Tem muito essa... Por causa de uma contrário. cena. Tem essa cena, né? Que aconteceu com o Tietê, e ele dizem, o Diniz deve ser péssimo no vestiário porque ele colocou o jogador, expôs o jogador ali na hora dentro de campo. E você já acha o contrário, você conviveu com o Diniz, e ele é realmente diferente de tudo que tem aqui no Brasil no dia a dia, ô Cabo? Assim, eu não sou aprofundado no trabalho dele, porque eu nunca não tive... Eu posso falar do Marco e do Jorginho, mas meu filho trabalhou, meu filho era sub-20 do Audax, treinava com ele às vezes no profissional, o Gabriel, e outras pessoas que trabalharam com ele. Eu acho que o Diniz é uma das poucas coisas diferentes que eu já vi no futebol.
E copiar o modelo de jogo dele não é fácil. Enfrentá-lo é fácil? Ou é muito difícil? Nem dorme Eu tenho direito? uma passagem legal sobre isso. Ceará, 2015, ele estava no Paraná Clube, eu no Ceará. Eu ia enfrentar ele pela primeira vez. E, cara, sinceramente, né? Já trazia aquele negócio de São Paulo dele. Eu falei, cara, e agora? Como é que vai ser? E tinha um auxiliar permanente chamado Seabra. Acho que ele agora é treinador do Sub-20 do Cruzeiro. Sim. E aí eu falei, Seabrinha, gostava muito dele. Eu falei, cara, como é que eu marco esse homem aí, mano? Coisa e tal. Aí ele falou, cara, pegou a prancheta, começou a me explicar um pouquinho. Peguei o apito e falei, essa semana quem dá o treino é você. Falei isso pra ele. Aí ele me olhou assim, eu falei, não, cara, eu não tenho nem ideia como é que eu vou marcar esse cara. É uma loucura. Aí o Seabra explicou mais ou menos, e todo o treino tático da semana, quem dava era o Seabra. E aí o jogo foi engraçado, porque ele meteu 2-0 em mim dentro do Castelão. Rápido. A gente faz. Estilo Diniz. A gente faz 2-2, ele faz 3-2, aí eu faço 3-3. No último lance do jogo, escanteio, o Rafael Costa faz de cabeça e a gente ganha o jogo de 4-3. Mas foi um jogo que, se tu pegar pra ver, todo mundo fica apaixonado. Jogo de maluco. Igual trocação de, De boxe. de boxe. E aí ali, né, comecei a ter a ideia, coisa e tal. E a gente se enfrentou algumas vezes aí, mas é muito difícil. Eu A acho melhor ele maneira fantástico. Pra enfrentar o Diniz é marcar em cima ou baixar as linhas? Eu não sou técnico. Vou dar minha opinião como comentarista. Eu acho que é melhor você marcar com as linhas baixas, porque você marcando em cima é tudo que ele quer. Pra jogar a bola, inverter a bola e te pegar com seus laterais em cima. Eu enxergo assim. E você, como técnico que já enfrentou o Diniz, minha análise tá correta ou tô indo pro caminho errado? O menos doloroso é marcar a linha baixa. o menos difícil. Menor risco. Porque ali é porque o que você faz? Você oferece a bola para ele e joga um jogo reativo. Porque o que ele faz? É a indução da linha alta para poder quebrar essa primeira linha de pressão e sair nas costas, né? Só que aí eu vou falar a inteligência do Fernando. Porque ao longo do tempo, todo mundo foi pegando o jeito, né, de baixar as linhas, que aí ele já criou um modelo de proposição muito boa, de linha alta. Você vê o Fluminense, quando pega a linha baixa, hoje amassa. Então, assim, você vê a evolução do profissional, a inteligência dele, ele viu, pô, todo mundo... Porque no início era uma grande novidade, mas aí começou os estudos, né, e você viu que muita gente conseguiu combater. O que ele fez? Ele começou a preparar a equipe dele para pegar as linhas baixas. É o que o Fluminense faz hoje, com muita excelência. Exatamente, assim... Eu acho que o Fernando, assim, ele cresceu muito ao longo dos anos de se adaptar, porque dentro do jogo tem vários jogos, né? Então, assim, a equipe dele hoje é muito mais adaptável à circunstância do jogo do que era no início, né? E engraçado, eu trabalhei com o Pássaro. O Pássaro é um amigo e irmão do Diniz e a gente conversava muito. E aí ele falava assim pra mim, engane-se quem às vezes, quando o time do Diniz é pressionado, que ele manda fazer o corredor longo, que ele manda também. Ele tem variações, né? Porque o time pega o jeito de jogar um jogo aproximado que acaba saindo, mas ele também tem o plano B de jogar essa bola, trabalhar essa bola de corredor longo. E muita gente acha que não, entendeu? Porque o time dele fica tão adaptado à circunstância de jogar apoiado, a aproximação, de aproximação, né? Que você deixa de enxergar também essa bola de corredor dele. Seria teu técnico da seleção após o Tite? Um dos nomes, eu falei até isso numa outra entrevista, eu acho que eu falo, o Diniz, falam, né, que não está muito preparado. Eu acho que... Você trabalhou com um técnico na seleção brasileira que nunca tinha treinado nada na vida. Exatamente, fez 4 anos espetacular, né, mas eu acho que o que o Fernando já tem de bagagem, de ter passado pelo Fluminense, pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, clube gigante do futebol brasileiro, do Vasco, e deu essa bagagem para ele de ser uma boa opção. Se eu sou o presidente da CBF, independente, ele fala uma coisa que muita gente vai se sentir surpresa. Independente do resultado da seleção na Copa, eu renovaria mais 4 anos com o Tite. Mas o Tite não quer ficar, né? Eu tentaria convencer ele. Porque talvez hoje seja o treinador mais bem preparado hoje para dirigir uma seleção brasileira. Excelência. O Tite chegou de excelência. E tanto que eu tenho certeza que se ele sair da seleção, ele vai ter N convites de time europeu. Só que seria inédito completar o 3º ciclo de um treinador
e seleção brasileira. Isso seria fantástico. Será que ele aguentaria? Acho que é muita pressão psicológica, talvez. Mas os resultados dele é espetacular, Sim, cara. Olha aí o tamanho da invencibilidade do Tite, os resultados. O Brasil não sofre, né? E não só, isso respalda ele, entendeu? A gente faria um novo para a história da seleção brasileira. Seria o Joaquim Low do... Exatamente. Porque quando a Copa de 2006, o Klinsmann era treinador, o Low era auxiliar. Mas já estava sendo preparado para ser o treinador, entendeu? Quando a gente consegue ter um treinador do nível do Tite, com a excelência dele, cara, qual é o maior trabalho do futebol brasileiro? É a seleção. Então, assim, seria uma coisa inédita e fantástica o Tite, campeão ou não, completar. Porque seleção brasileira, dirigir a seleção e ir a uma Copa do Mundo é uma peculiaridade, é uma particularidade muito grande, é uma coisa muito diferente. Então, assim, o Tite já estaria respaldado, né? Já estaria cascudo de Copa do Mundo. Isso facilitaria muito a sequência. E agora está vindo uma geração muito forte que ele está lançando. Você imagina essa geração na próxima Copa do Mundo com ele? Eu costumo dizer no futebol, né? O Canário ia cantar no dedo, né? Tá ali, tá tudo na mão dele. Eu pensaria assim. E seria interessante, eu sou muito favorável você ter uma metodologia de trabalho em todas as categorias. Você já trabalhou na base, não sei se você concorda. Sub-20 jogar igual sub-15. Ter a mesma metodologia. Não jogar igual, porque cada jogador tem a sua maneira de atuar, cada técnico pensa de uma maneira. Mas você, por exemplo, o time sub-17 da seleção, a seleção sub-17, ter uma metodologia parecida com a seleção principal. E talvez você, com esse teu pensamento, você chegando pro Tite e fala, Tite, olha só, eu quero que você fique, mas não apenas como técnico da seleção. Técnico e manager. Técnico e manager, para você escolher quem você quer que seja o técnico do sub-15, do sub-17, do sub-20, da seleção sub-23, pra gente implementar uma filosofia. Porque hoje, particularmente, a única seleção que eu paro, ou time que eu vejo e falo, caraca, esse aqui é uma filosofia de trabalho, é a Espanha. Acho que é a única identidade futebolística. Desde muito tempo, né? Exatamente, porque tem a identidade de jogo desde a época do Barcelona, aí você começou a implementar isso na seleção e gerou um título mundial. E a única seleção que você tem isso. Imagine o Brasil com uma identidade de jogo própria, que a gente não tem uma identidade de jogo própria. A gente pega as Copas, 2006 era uma maneira, 2010 outra, 2014 outra, o Tite de 2018 não é o Tite de 2022. O Tite de 22 é muito melhor que o Tite de 18, na minha opinião. E você, cada seleção, cada ciclo, uma maneira de jogo. Então, até para os jogadores que talvez tenham menos tempo de preparação, aquele é ruim para eles. Não sei se você acha isso também. Eu concordo. Você pega essa geração sub-20 aí, André e companhia. Nossa, máquina sub-20. Você imagina, né, agora depois da Copa do Mundo, ter a Endrick, você pega aí um comando de cima para baixo, vindo do Tite, a coordenação toda. Olha o que esses meninos vão surtir de efeito na próxima Copa do Mundo. Sim. Ali você pode ter certeza que uns 4 ou 5 vão estar na próxima Copa do Mundo. Então, assim, seria ideal isso, né? Eu acho que seria uma maneira que a CBF poderia pensar para que a gente pudesse ter essa continuidade do trabalho e a gente ia colher muitos frutos. Não, porque a minha preocupação é você colocar um técnico que fuja totalmente das características do que o Tite emprega hoje. Qualquer técnico vai fugir das características dele. Exatamente, o cara vai trazer as suas ideias. Exato. Você vai ter que começar tudo de novo. E não tem necessidade de começar tudo de novo. Exatamente. E a gente tem visto aí que tem dado tanto certo, né? Os resultados são espetaculares. Falavam tanto que a gente não jogava contra time da Europa. Pegamos 2 times europeus que fizeram uma pré-Copa do Mundo muito boa e não corremos susto, não tivemos susto. A seleção foi muito bem. Eu sou a favor disso. E eu vejo, né, que as pessoas menosprezam muito o futebol de outra parte do mundo e colocam o futebol europeu lá em cima. E você tá vendo os jogos da Copa... Tá sendo provado na Copa. Que igual eu falo, eu torço contra as seleções europeias por causa da malfadada Liga das Nações. Aquilo ali foi criado para eles se fecharem numa bolha, para eles não jogarem contra as outras seleções e estão tomando a tarrasqueta total. Exatamente. Não oportunizar o confronto com outras seleções, porque e para eles foi ruim também. Porque são outras culturas de futebol que eles vão encontrar na Copa que eles não tiveram oportunidade de pegar na preparação o time da África, o time da Ásia, para eles poderem entender. Eles estão acabando se prejudicando nisso. Você participou de praticamente um ciclo total, que foi o ciclo da Copa de 10, né?
Você eu entrei depois da Copa América. Você entra em 7. 7, 7 ali. Então você Depois da pega Copa- tudo. O que mais te chamou a atenção naquele trabalho do Dunga? E o que você acha que foi preponderante pro Brasil não ser campeão ali em 2010? Você falou que foi um tempo ruim. Você acha que a convocação do Dunga, ela poderia ter dado pra ele outras opções? E na hora que ele... Tem uma cena que é clássica, que ele olha pra trás quando a gente tá perdendo pra Holanda, depois olha pra frente, tipo, não tem o que fazer. Você acha que por causa de fechar o grupo antes, de você fazer algumas escolhas, isso acabou sendo prejudicial pro Brasil ali em 2010? Esse questionamento vem porque a gente perdeu, né? Sim, se ganha, tava tudo festa. Exatamente. Aí os amiguinhos da imprensa aqui não ia falar. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tinha poucas opções de extremo como o Brasil tem hoje, por exemplo. A gente não tinha, na época, essas opções. A gente tinha muita dificuldade em encontrar esses extremos de enfrentamento, 1 para 1. Não tinha essas opções. Né? A gente tinha uma seleção muito equilibrada, mas a gente não tinha uma seleção de confronto individual, de 1 para 1. A gente tinha assim, um meio-campista muito qualificado, lateral direito qualificado, zagueiro, centroavante. O Fabiano vivia uma fase fantástica. A gente tinha um goleiro fantástico, que era o Júlio, mas eu acho que a geração não ofertava muito jogadores como tem hoje o Vinícius Júnior, Rafinha. Você acha que foi um problema da troca de geração, que existe muito... dizem que tem um hiato, eu concordo com isso, entre 6 e 14. Você não teve uma troca de bastão. Talvez assim, a tendência que era a Copa de 2010, você pudesse ter ainda Ronaldinho, que teria 32 anos. Aliás, 30 anos. O Ronaldinho 80, teria 30 anos. O Adriano que não foi. Adriano que não foi, que teria 28. 28. O Kaká tinha 28. Não, o Kaká tinha... Kaká 8-2, né? Kaká tinha 28. 28. 28, o Ronaldinho com 30. Você teria o Robinho que foi. Foi. O Robinho foi um grande pilar naquela Foi um grande pilar. E você acha que esse problema de você não ter tido talvez algumas peças importantes que por causa deles mesmos não conseguiram chegar na outra Copa, isso foi um dificultador também pro Dunga? Que ele chegou o pessoal critica o Dunga porque ele não deu oportunidades. Não, o Dunga levou o Ronaldinho Gaúcho pra Olimpíada. Olha lá, seleção de... Isso aqui é a seleção de qual jogo? Vamos ver ali. Brasil e Portugal. Jogo do 0x0, né? Era uma seleção forte, se você pega ali para analisar. Você pega a seleção. Lúcio, Júlio, Juan, Gilberto Silva, Maicon, Felipe Melo, Bastos, Júlio Batista, Nilmar e Daniel Alves. Daniel Alves, é uma seleção em tanto, né? Seleção forte. E a gente tinha aí, fora desse jogo aí, a gente tinha o Luiz Fabiano, o Elano, que tá fazendo uma Copa fantástica. Aí você coloca o Dani de jogador de meio campo, né? Que às vezes ele jogava na segunda linha ali. Você vê, a dificuldade é que o Daniel jogou vários jogos na segunda linha. Depois da contusão do Elano, né, no caso. Exatamente. E aí a gente tinha uma seleção muito boa. Aí você imagina se a gente pudesse, né? Se tivesse na plenitude o Adriano e o Ronaldo Gaúcho. Você imagina como é que ia qualificar. Internamente, como que foi a conversa em relação à não convocação do Ronaldinho? Porque naquele ano de 10... é o melhor ano dele, Europa, depois de Barcelona. Porque ele arrebenta no Milan. Tava jogando muito bem no Milan, que era comandado naquele período pelo Leonardo. Vocês chegaram a conversar ali internamente, vamos trazer o Ronaldo? Não vamos trazer o Ronaldo? Como que ficou a definição de não levar ele? O Ronaldo foi à Olimpíada, né? Ali queimou ele totalmente. Não, o Ronaldo foi até o ciclo de 08, ele foi, né? Depois o Dunga achou que tinha outras prioridades. Aí é uma tomada de decisão do comandante, né? A gente... Vocês tentavam ainda convencer ele, levar pela... Nada, cara, ele estava convicto no que estava fazendo. O Dunga sempre foi um cara muito convicto, né? O Dunga foi um cara sempre muito convicto nas decisões dele. Tanto que, independente da presença do Ronaldo ou não, a seleção vinha num bom momento. O Kaká estava correspondendo, o Elano estava correspondendo, o Júlio Batista estava muito bem. Então, assim, tinha respostas para que os resultados estavam vindo positivos. Então, assim, é a convicção do treinador. A gente que tá ali respaldando ele ali, né? Eu como mais o cara que ia ver os adversários, coisa e tal, o Jorginho no dia a dia, a gente apoiava as decisões e tava com ele em qualquer circunstância. Houve muita pressão naquela época para levar os meninos, né? Ganso e Neymar. O Ganso entrou na lista, né? De jogadores suplentes, né? De 7 jogadores que poderiam entrar depois. O Neymar não entrou. Mas
ficou aquela conversa, ficaram aquelas indagações naquele período de, pô, vamos levar os moleques de repente podem ser esses jogadores. O Neymar, no caso, seria esse 1 contra 1 que a gente não tinha. Ficou essa ideia de, então, pô, vamos levar o Neymar, vamos levar o Ganso ou não? Ah, cara, todo mundo já tinha ideia da qualidade do Ganso e do Neymar, né? Mas eu aposto contigo, se você pegasse... É porque a Copa foi em Copa julho. Agora é em junho. Vamos lá. Eles terminaram o estadual em abril. Sim. Né? Abril, maio e junho, 2 meses, né? Como se fosse agora setembro. Sim. Eu tenho certeza que o Tite, em setembro, ele já tinha 99% da seleção dele definida. E não levou... Houve agora nessa Copa, até o Ronaldo pediu o Endrick. Tô dando um exemplo, entendeu? Assim, o grande momento, que o start da carreira do Ganso e do Neymar foi no estadual de 2010, no Paulista. Sim. Que aí eles arrebentaram. Mas ali já estava com a coisa completamente já quase que definida, né? Eu concordo que a gente tinha muita, na minha opinião, assim, carência de jogador de enfrentamento, de 1 para 1, porque na época o Robinho já não era um cara tanto de drible. Ele era mais segundo atacante naquela época. Isso, exatamente. Ele já era um cara que, com muito tempo na Europa, ele já ficou um cara de muito jogo apoiado, coisa e tal. Claro que a individualidade dele era muito grande ainda, mas não era como você vê um Vinícius. Se comparar o Vinícius Júnior hoje e o Robinho na Copa de 10, são características diferentes do que o Robinho começou a carreira. O Robinho começou a carreira, era cara de enfrentamento, 1 para 1, drible. Então, assim, saiu, o Dunga já falou sobre isso. Quando eles arrebentaram no Paulista de 2010, a coisa já estava bem definida já. Então, foi ali que eles deram o start. E aí criou-se a dúvida se já estava ali o momento de levar ou não. E ele optou de levar o Ganso para a pré-lista, né, de opção de troca. Foi o vestiário mais triste que você já viu na vida depois daquela partida contra a Holanda? Que o Kaká disse que foi o pior vestiário que ele já viu na história, assim, das derrotas que ele teve, aquele ali foi o pior momento para ele. O pior momento da minha carreira também. O voo de volta foi muito difícil, vestiário difícil, voo de volta difícil. Consternação muito grande, porque a gente internamente a gente tinha a convicção que a gente ia ser campeão do mundo, pelos resultados, pelo ambiente ali. Outro dia eu ouvi aí um comentário aí que eu não concordo em dizer que o ambiente interno não era bom. Eu vi aí num podcast aí, até acho que foi que o Tino Marco fala que alguns jogadores relataram para ele, foi até do Tino Marco. Eu não concordo não, cara. O ambiente interno ali na convivência era muito boa. Os jogadores estavam... Era ruim para a imprensa, né? Os jogadores poderia ser ruim do portão para fora, mas do portão para dentro era muito fechado, muito ambiente muito bom, né? A seleção era muito muito coesa, tanto que a gente conseguiu obter os resultados todos que teve. Então assim, eu lamento muito, muito, muito. Talvez seja assim, uma página muito triste da minha carreira, como acho que de todos que estavam lá, de perder essa oportunidade de ganhar aquele título ali, porque a gente tinha convicção. Tudo que apresentou ao longo dos anos, o trabalho que o Dunga fez ao longo dos anos, que o Jorginho fez toda a seleção, a gente tinha convicção que ia ganhar. Eu concordo, eu corroboro do que o Kaká falou. Foi um momento muito triste. Para mim, foi assim, por ser seleção brasileira, por estar representando o país, estar num Mundial, foi a página mais triste da minha carreira. Claro que Bangu e América foi muito ruim também, mas não se compara a magnitude da coisa que você já desenha na tua cabeça, campeão do mundo, você vai voltar pro teu país, né? A seleção vai dar o presente para nossa nação, coisa e tal, isso tudo a gente tinha dentro do coração e a convicção que ia acontecer. Por que você acha que o Dunga não conseguiu ter uma projeção como técnico após? Aliás, o jogo que foi Brasil e antes do Dunga, o time Brasil... Você fez a observação da Holanda. Sim. O que aconteceu dentro de campo? Você já tinha passado para eles? Ou o que te surpreendeu? O que surpreendeu o Brasil naquele jogo lá? Eu acho que, assim, tanto que tudo que foi conversado, né? Claro que eu vou ver o adversário, mas o Dunga e o Jorginho eram um cara que acompanhava muito, cara. O Dunga, poucas pessoas sabem, o Dunga, ele via muito jogo, muito adversário. O Dunga via muito futebol europeu, que ele sabia que ia chegar o momento da Copa que a gente ia enfrentar as equipes europeias. Então ele tinha um conhecimento profundo. Claro que eu ia em loco, via, observava, trazia as observações. O Jorginho é um cara muito estudioso também. Tanto que o primeiro tempo, cara... O Brasil engole a Holanda. Nós engolimos a Holanda não jogou. Se você reparar no jogo,
um dos irmãos gêmeos lá, o The Boy, Frank Aham. The Boy, ele levanta com 15, 20 minutos, eles começam a andar no banco porque eles não conseguiam jogar e não conseguia paralisar o nosso jogo. Então eles começam a conversar no banco, tipo assim, o que nós vamos fazer? Tá ficando difícil. Eles fizeram 1-0, vamos fazer 2-0, vamos matar o jogo no primeiro tempo. Então assim, eu acho que são aquelas peculiaridades do futebol, né? A gente teve o primeiro tempo bom, o intervalo bom, e vai no segundo tempo. Eu acredito que foi mais um acidente de percurso do que o mérito da Holanda no segundo tempo. Um gol de cabeça do Sneijder, que nunca tinha feito gol de cabeça na vida, uma falha do Júlio. 1 e alguma 20, coisinha. Pô, O Júlio, que era o melhor goleiro do mundo, falhou. exatamente, né? Teve ali um desatino, a bola bateu, resvalou. Mas, assim, se você olhar bem, a seleção da Holanda era uma grande seleção. Mas, cara, nós não deixamos eles jogarem. Deixa eu fazer uma pergunta. Me responde se você puder. Nesse jogo, o Felipe Melo seria titular se o Ramires não tivesse tomado o segundo cartão no jogo anterior? O Felipe já fez uma Copa espetacular. Mas o Felipe não tinha jogado o jogo anterior, que tinha sido contra o Chile. Uhum. E o Ramires jogou muita bola naquele jogo. E pelo que é falado, assim, eu não tive naquela Copa, mas estou falando assim, pelas pessoas que acompanharam de perto, falavam que o Dunga tendia a colocar naquele jogo o Ramires de titular e deixar o Felipe Melo no banco. As conversas de vocês ali eram para a volta do Felipe Melo? Não, o Felipe ia jogar. Não seria. Então isso era só especulação que existiu da imprensa. O Felipe, eu acho que viveu o melhor momento da carreira dele ali. Como foi a reação do Felipe Melo no vestiário depois da expulsão? Como que vocês tiveram ali com ele? Porque ele, até hoje, ele é taxado como culpado pela derrota. A reação de tristeza, né, cara? Como de todo mundo. Ele sabia que ele seria taxado? Vocês chegaram a reparar isso? Que... Ele é um cara com uma pessoa. O Felipe é um cara espetacular, uma personalidade muito forte, né? O cara. Ele sabe do que ele representava, o que ele representa e as atitudes dele, né? O Felipe é um cara que isso não foi um problema para ele, né? Circunstância do jogo. Mas ao mesmo tempo que taxam que ele foi expulso, ele deu passe pro Robinho. Um baita de um passe, entendeu? Ele era um cara que tinha total confiança de todo mundo e eu acho que ele fez até uma Copa espetacular. Aconteceu ali no final, ter ali a expulsão, mas a gente tinha uma seleção muito coesa, tinha uma seleção muito forte. E a reação dele foi de tristeza, como de todo mundo. Foi assim, todo mundo foi incrédulo, sabe? Todo mundo. Todo mundo olhava e eu lembro que no voo de volta a gente olhava assim, demorou a ficha cair ainda, sabe? De que você estava chegando em casa com a Copa rodando ainda. Exatamente. E o Dunga, porque você acha que não conseguiu... Cara, opção dele. Pode acreditar. Opção dele. O Dunga é um cara... O Dunga, ele foi depois treinador do Inter, né? Voltou pra seleção. Cara, eu vou falar pra você, quando terminou a Copa, cara, o Dunga recebeu tanto convite. Eu me lembro que, por eu ter trabalhado na seleção da Arábia, uma pessoa ligada à federação me procurou perguntando se o Dunga queria ir para a seleção da Arábia. Eu não vou falar o valor por questão de ética, mas só ele para negar um contrato daquele. Você tava lá até hoje. Não, só digo assim, porque o Dunga ele é um cara que ele sabe o que ele quer, né? E eu acho muito bonito assim. Cara, se vocês conhecerem o Dunga pessoalmente, no dia a dia, um coração de ouro, um cara... Todo mundo fala isso, que cara, ele é o cara tem um gentleman. O cara tem trabalhos sociais aí fantásticos, crianças, idosos, sabe? Assim, um cara de um coração de ouro, mas um cara de uma personalidade muito forte, ele sabe o que ele quer. Então, assim, foi uma opção dele em ter a qualidade de vida que ele tem hoje, talvez por tanto tempo de jogador, de treinador, optou em... A gente se fala pouco, né? E optou em dar mais atenção à família. Agora ele é vovô, né? Fica com o neto bastante, mas eu admiro ele pelo... Você tem ainda um bom relacionamento com ele? Tenho. Inclusive, quando eu fui jogar contra o Inter, mandei mensagem para ele para ver se a gente conseguia jantar, mas ele também estava enrolado, porque ele tem trabalho social muito grande lá em Porto Alegre. Alô, Dunga, quando vier aqui no Rio, pode vir. Um cara que tem meu respeito, minha admiração. De vez em quando ele manda mensagem pra mim. Ah, legal. Precisava me contar na Série A, ganhava um joguinho legal assim, ele mandava, parabéns, segue firme. De vez em quando ele me manda as mensagens. Eu tenho mais contato com o Jorginho, né?
Mas quem batia mais? Agora eu vou te colocar. Dunga ou jogadores da Costa do Marfim? Pô, rapaz. Eu tenho uma história legal da Costa do Marfim, porque eu fui pra Geneve. Fiquei 15 dias lá de espião. E aí, eles estavam fazendo a pré-temporada lá. E aí eu acompanhava, né? Ia nos treinos meio escondido assim, na porta pra ver, tirar mais fotos. Quando o treino era aberto, eu dava uma de turista, coisa e tal, ficava lá vendo. Mas só o treino aberto, só aqueles que podia ver, né? E aí eu fui 2 amistosos. Mas uma das coisas que eu cheguei aqui, falei pro Jorge e pro Dunga, eu falei, eles são muito viril, muito fortes. Eles chegam muito junto, mas o time era muito bem treinado por aquele sueco. Svan Goran Eriksson. Foi a primeira vez que eu vi o tal do 4-1-4-1 com perfeição. Ali eu conheci, que é o que todo mundo usa, mas em 2010 o Cara, dele... quase nenhuma seleção usava, né? Quase nenhuma. Era só 4-2-3-1, 4-4-2... 4-4-2, ou 3-4-3, 3-5-2... 3 zagueiros, acho que na Copa só teve uma seleção, que agora me foge a memória, acho que só teve um time que jogou 3 zagueiros. Então, assim, eles jogavam 4-1-4-1. Cara, eu vi alguns jogos treino, eu vi perfeição. Ali eu peguei pra mim depois, né, os relatórios, fiquei estudando aquilo, a movimentação. Agora, aí você virou especialista no 4-1-4-1. Gervinho, Drogba, os caras ali. Yaya Touré. A seleção era muito boa. Mas os caras desciam a madeira, velho. Descia a madeira. Eu fui ver 2 amistosos, tanto, pô, o que eles bateram no Kaká no jogo. Nossa, tiraram o Kaká do jogo, praticamente. Absurdo, tiraram o Kaká do jogo. Você vê depois do jogo a cicatriz do Kaká, as marcas da chuteira, os caras era uma coisa absurda. E os bichos são fortes, eles davam mesmo. E é uma coisa que quando eu vim de Geneve, e fui direto pra Copa. Não voltei nem no Brasil. E aí eu... Ali, o 4-1-4-1 lá. De Dani, Drogba, Calu... Não tem boas recordações de alguns nomes aí. O Gervinho entrava no segundo. O Calu era fantástico pela esquerda. No Botafogo não foi nem um pouco. Mas nessa época aí ele tava no auge, né? No auge. O Gervinho entrava no segundo tempo, ou revezava, às vezes ele jogava, o Dindani jogava. Mas o time era o Yaya Touré. Colo Touré aqui atrás, Zocorá. A seleção era forte demais. Fortíssimo. Fisicamente muito bem treinada. Essa movimentação de um médio subir e balançar aqui para fazer, né, fechar os espaços das entrelinhas, eles faziam muito bem isso. O Drogba um baita do centroavante. Era fantástico. A gente ia lá, tirava as fotos, quando era jogo treino, e era muito bem feito, né? Mas ele já sabia que a gente fisicamente ia sofrer com eles na questão da virilidade deles no jogo. Eles batiam. Graças a Deus tivemos a mãozinha do Luiz Fabiano ali, que ajudou bastante. E eles saíram revoltados desse jogo. Qual jogador ali na época de seleção que mais surpreendeu tecnicamente, que você acompanhava? Você acompanhava poucos treinos, né? Porque você estava acompanhando mais os rivais. Mas quando você tinha a oportunidade de estar ali... O nosso? Da gente. Alguns treinamentos eu participava, né? Alguns jogos eu fazia, porque geralmente eu ia sair para ver o adversário. A maior surpresa que eu tive, assim, positivo, alguns você já sabia que ia ser aquilo. Foi o Elano. Elano, taticamente, foi um monstro. O Elano e Robinho já se conheciam no olho. O Elano vinha buscar essa bola aqui no pé do Daniel, do Maicon. Eu nunca vi ninguém virar uma bola daqui da lateral direita até lá no peito do Robinho. Uma precisão. Quando o adversário nem balançava, quando ele balançava a cabeça, a bola já estava no peito do Robinho. O Elano tecnicamente, para mim, foi a grande surpresa. Claro, você vai falar de Kaká, você vai falar de Lúcio, do Juan, do Luiz Fabiano, já os caras que já vinham, Daniel, mas ele, assim, porque ali foi o primeiro ciclo dele de seleção, né? Do Elano. Infelizmente, primeiro e único, né? E aí, pô, cara, pra mim foi a grande surpresa, assim, pra mim, positiva. Porque todo mundo achava, assim, tipo, o Elano era meio um segundo volante, um médio. E ali ele foi... essa aí é a nossa formação principal, Isso né? aqui foi Brasil o quê, Rafa? Não tá dando pra enxergar aqui. Daí tá dando pra terminar no computador? Acho que deve ser do Brasil. Pela escalação, deve ter sido Brasil e Costa do Marfim. Eu acho que primeiro jogo da Copa ou segundo jogo da Copa? Eu acho que esse jogo foi Costa do Marfim. Porque o Elano tá aqui ainda. O Elano jogou os 2 primeiros, não foi? E se machuca e fica fora de Portugal em diante. Essa aí era a base, né? Eu era muito fã do Gilberto Silva. Que cara fantástico, cara. Eu tenho encontrado com ele quando eu tava no Vasco, ele veio fazer uma visita aqui. Esse cara é espetacular. O cara é ídolo no Arsenal, só isso. Ídolo no Atlético Mineiro. E a tranquilidade, a humildade, até pra falar, ele...
Ah, cara, se eu te falando aí, como é que qualquer um desses jogadores aí, o Juan, cara, o Juan é meu amigo assim daqui do Rio, se encontra, o cara é fantástico. Não, igual o pessoal fala tecnicamente da seleção. Muitos desses aqui estariam no grupo da Copa de hoje. Exatamente. Lúcio estaria, era muito boa. o Júlio estaria, Juan estaria, O Michael estaria, Michael seria titular. Gilberto Silva brigaria cabeça a cabeça com o Casimiro. É o mesmo nível, mesmo. O Felipe, tecnicamente, é subvalorizado. O Michel Bastos, talvez, não como lateral, mas um jogador do meio pra frente. Era um monstro, monstro. O Robinho auge, que tá vivendo nessa seleção aí. Elano, taticamente, era perfeito, igual você falou. Kaká nem se fala. E Luiz Fabiano seria... Eu acho que de seleção foi o melhor ciclo dele, né? Sim. Luiz Fabiano estaria na Copa. Não, me deu uma Copa. Me deu uma Copa das Confederações. Sim. Que aquele segundo tempo dele contra os Estados Unidos foi fantástico. E você tem uma história bem engraçada, né, sobre esse jogo, né? Que você tava pé da vida, preocupado, chega no vestiário, ele Kaká, relaxadão. Não, foi na subida, essa foi legal. Tava eu e Tafarel vendo o jogo assim. Tava eu e Tafa, não me lembro quem. Aí eu sempre descia, quando eu tava nos jogos, a maioria dos jogos eu já descia, eu já esperava o Jorginho ali antes do apito final. Porque eu já ia subindo com ele, né? Conversando. Eu já passava tudo pra ele ali, rapidinho, aí ele já entrava e passava pro Dunga. E eu ficava numa sala mais reservada assim, e eles iam lá pro Dunga ia desenvolver com os atletas. E aí eu me lembro que tava 2-0 Estados Unidos, eu falei, caçou na minha vez. Mano. Não vou ganhar nem meu bicho. Eu vou perder uma Copa das Confederações dos Estados Unidos. E fora o premiação também. Olha pra seleção nossa. Aí 2-0 os caras, aí eu desci ali, quando o juiz dava o acréscimo ali... No estádio lá, como é que é o nome daquele estádio? Soccer City? O de 90 mil, o maior. Soccer City. Era rapidinho, tu descia aqui e já ficava na subida ali, né? Aí eu dava um acréscimo, eu já descia e esperava. Esperava o Jorginho, eu já vinha com as anotações, passava pra ele, subindo, conversando. Eu me lembro assim, putaço assim, da vida, desci, fiquei esperando, acabou o primeiro tempo assim, aí vai subindo a rampa assim, que era um rampão assim, e aí eu falei com o Jorginho, ele falou, não, me passa lá dentro, porque 2-0, pode ter jornalista aqui, me passa tudo lá dentro. Porque a gente já ia conversando, vamos conversar lá dentro. Aí eu olhei pro Kaká, pro Luiz Fabiano, pros caras assim, os caras falavam assim, não, calma. Só a gente organizar que a gente vai virar o segundo tempo. Pô, mano, eu tenso assim, e eles conversando normal assim, trocando ideia. Não. Vamos acalmar, vamos acertar tudinho ali, o Dunga vai falar, a gente vai acertar. E a gente vai virar o segundo tempo, fica tranquilo, a gente vai virar. Era a fala da trajetória até o vestiário. Aí eu olhava meio assim, eu falei, cara, que calma, os caras têm, que confiança. Eu falei, mano, com certeza nós vamos virar isso. Eu falava eu pra mim mesmo, nós vamos virar isso. A segurança que eles passavam no caminho do campo até o vestiário, aí passei as coisas pro Jorge entrou lá com o Dunga, teve um intervalo até muito tranquilo assim, sabe? Pô, os caras desceram, cara, pelo amor de Deus, parecia que um era 2. Nós demos uma atropelada nos Estados Unidos. Era pra ser 4. Era pra ser 4-5-2, cara. O time jogou muito no segundo tempo. Mas assim, é a autoconfiança que eles tinham do potencial de cada um deles. Muito legal. E uma pena do Kaká não ter tomado a pancada, não tá... Ele tá com problema no pubis também. Exatamente. Ele era um cara que trabalhava muito. Todo dia. Eu me lembro que a gente tinha um horário pra gente... A comissão, dar uma malhada, né? Tipo... Tomar o café 8 horas, a gente gostava muito de fazer isso, descer todo mundo, mas fazia ali uma esteira, coisa e tal, ficava conversando, papo bom. Eu me lembro que eu descia cedo, o doutor Serafim já estava sentado assim, o doutor Serafim era o nosso médico, papo bom junto com o Rum. E aí o Kaká todo dia, tipo 9h30 com o Rosan descia, fazia o preventivo dele, coisa e tal. Ele batalhou muito para jogar essa Copa. E é um cara fora de série também, como cabeça, né? Mas o cara fantástico, assim, um líder, um cara positivo, um cara que é um cara que eu senti falta em 2014. Yeah. Porque se não tivesse tido tantos problemas físicos, poderia ter sido o cara para ajudar o Neymar na Copa aqui do Brasil. Trazer todas aquelas Copas, né? A quarta Copa, 34 anos 34, ainda. Se cuidava muito, se cuida muito. Pô, o Kaká apareceu no jogo ontem, falei, caraca, esse cara não envelhece não, mesma coisa, físico. Tanto que no dia que ele anunciou que ia parar de jogar, foi uma tristeza muito grande. E eu me lembro que até da fala dele, né, por gostar muito dele, falou, eu já não consigo conviver com tanta dor, né? Então assim, dores, né, dele tá treinando e
As dores muito grandes. Baita caráter. Mas é uma pena, ele poderia ter jogado a 4ª Copa do Mundo. Poderia ter jogado aqui no Brasil e ia ajudar muito, né? Ia ser uma referência pro Robinho também poderia ter jogado aqui, né? Robinho tinha a idade. Eles são... Ele é 8'2" e o Robinho 8'4", né? 8'4", teria 30 anos aqui, né? 30 anos, Teria 30 anos. Seria muito, muito legal mesmo. O Robinho fala, né, que ele... Perguntaram pra ele o que ele se arrependia em relação à parte de cuidado na carreira, era ele não fazer o que os jogadores de hoje fazem. Levar um preparador físico pra Europa. Levar um staff, né? Levar um staff pra se cuidar fisicamente. Ele fala que ele caiu fisicamente porque ele não tinha esse cuidado com a parte física que os jogadores têm de manutenção. Depois da idade tem que ter a manutenção pra poder... Que hoje o pessoal leva um staff, né? Leva fisioterapeuta, o Vinícius Júnior gasta uma grana... Eu vi lá uma reportagem dele lá, quando ele chega do treino, todo o ritual dele lá para pós-treinamento, né? Tua passagem pelo Vasco, Cabo, você acha que houve ali um pouco de exagero em relação às críticas pelo desempenho que o Vasco tinha? O pessoal pensava, Série B a gente tem que dar show, não tem que fazer pontos. E você acha que isso foi a responsabilidade total pela não subida do Vasco ano passado? Você acha que se tivesse ficado até o final com torcida, Nenê, toda aquela mudança, o Vasco bem mais provável. Quando você sai, o Botafogo estava atrás de vocês, se eu não me engano, na classe. Atrás. Estava bem atrás, o Botafogo termina... A gente estava 2 pontos do G4 quando Sim. saí. Você acha que com você o Vasco teria subido? Cara, sim, eu já até falei isso em outras oportunidades. Eu acho que falta um pouco de paciência, né? Porque assim, eu cheguei no Vasco num momento atípico, porque o Vasco tinha caído da Série A para a Série B. A gente não teve férias. Você não teve o tempo de transição. Eu me lembro que eu joguei com o Coritiba numa quinta pelo Atlético, né? Para finalizar a Série A, a gente permaneceu. No domingo, eu fiz a final do Campeonato Estadual, certo? Lá com o Atlético, a gente foi campeão. E na quarta-feira, o Estadual Carioca começava. O Vasco Siston ainda, né? Se eu não me engano. Nós jogamos os 2 primeiros jogos sub-20. E aí eu chego aqui eu me apresento na segunda-feira, jogo lá domingo, chego aqui na segunda, vou apresentação, coisa e tal, já vou pro CT com a volta dos jogadores que estão voltando, que permaneceram na Série A. Só que quando eu cheguei no Vasco, a gente não sabia quem ia ficar, quem não ia, porque tinha jogadores que estavam saindo, jogadores que iam conversar sobre permanência, e aí a gente ia iniciar as contratações. Só que da minha chegada na segunda-feira, em 15 dias já tinha a Copa do Brasil. Entendeu? Você não tem aquele período, acabou o Campeonato Brasileiro agora, vamos ter 30 dias para poder montar o elenco. Não, férias, jogadores descansarem. Montar elenco para pré-temporada. Então assim, eu troquei o pneu com o carro andando. E aí o Vasco caiu, a gente tinha pouca grana, e tinha que remontar a equipe. Começamos com o Sub-20, o estadual. Me lembro que eu cheguei numa segunda, quarta-feira, eu fui ver Português e Vasco já pelo Campeonato Carioca. Caraca. São Januário. E aí a gente começou a montar e aí a indefinição, fulano fica, ciclano fica, tem que sentar, tem que ver, coisa e tal. E assim, o campeonato começou a temporada, entendeu? A temporada terminou numa quinta, na outra quarta, já tinha começado. Alguns estaduais até no domingo. Eu não tive esse período de vamos sentar, vamos planejar, vamos ver, vamos ao mercado. Mas a gente começou eu e Passo a ver as oportunidades de mercado e trazer montagem. E aquela indefinição, quem fica, quem sai, fulano, ciclano e beltrano, fomos montando. Só que chegou um momento, 15 dias, já tinha a Copa do Brasil contra a Caldense. E a gente tinha que classificar, porque a questão financeira era importante. E aí jogamos com a Caldense, eliminamos a Caldense. Eu me lembro que antes do jogo da Caldense, eu fiz um jogo com o Nova Iguaçu. Caraca. Foi 2-2 em São Januário. Com 8 dias de trabalho. Tivemos que ficar com 16 jogadores da base. Subimos 16 jogadores para poder ir chegando os jogadores. A gente, conforme ia chegando, descer quem tinha que descer. Beleza. Começamos o trabalho. E, cara, passei 3 fases da Copa do Brasil no Vasco. Passei a primeira, a segunda, a terceira, até eu sair. Clássico, eu só perdi um pro Botafogo, que foi a final da Taça Rio, mas fomos campeões naquele dia. Os pênaltis, né? Eu não perdi nenhum. Tirando esse jogo do Botafogo, eu não peguei. Ganhamos do Flamengo, empatamos com o Fluminense, ganhamos o Botafogo da Taça Rio, empatamos no Carioca. E aí começa o Brasileiro. A gente, confesso que não começou bem. E
E aí vai o andamento do brasileiro, eu mudo o modelo de jogo, que a gente não estava adaptando, o time dá uma arrancada. E eu me lembro que eu saio do Vasco com 4 jogos de invencibilidade. 2 vitórias, um empate com o líder e um empate com o vice-líder. Entendeu? E assim, quando a gente começou a ficar aí, começamos a vencer, ficamos a 2 pontos do G4. E aí, 2 rodadas depois já estava definido que ia voltar a torcida. Pô, se eu tivesse a oportunidade de 2 fatores, que se aquele momento que a gente estava em crescimento, chegada do Nenê, né, que é indiscutível o que ele acrescenta pro Vasco, e o torcedor, São Januário, eu tinha convicção que a gente tinha subido naquele ano. Você acha que te mandaram embora rápido, e da maneira que te mandaram, porque viram o movimento do Botafogo em relação ao Lisca e o Vasco queria aproveitar, ter uma oportunidade de mercado, agora se tem que mandar embora o Cabo, tem que ser agora pra gente pegar o Lisca, ou você nunca pensou dessa maneira? Acho que foi mais ou menos isso, porque pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, né, do Rádio Corredor, se naquele momento, porque eu sou mandado embora do empate com o Náutico, a gente jogou muito bem, o Náutico faz um gol de cabeça, de escanteio, do Giancarlo Vinícius, que era uma jogada muito bem feita por eles. A gente massacra, faz um gol no final com o Morato. E era uma sequência de 4 jogos invictos. E parece que na época o Lisca estava conversando com o Botafogo, subentendo que se não pegar o Lisca agora, ele vai pro Botafogo. Depois, se a gente foi trocar, não tem o que a gente pensa. Então, pode ter sido isso. Mas nunca foi nada confirmado, não sei de nada, nunca me falaram nada. Mas eu sinto, assim, de não ter tido a continuidade, porque, assim, você não faz uma coisa acontecer de uma hora para outra. Pô, se você botar de março a julho, né? Março, abril, maio, junho, 5 meses. Você tem que passar por esse ciclo todo que eu passei de uma temporada acabar numa quinta, a outra começar no domingo. Surreal. Você vem num rebaixamento, tendo que ver, o fulano vai ficar, o ciclano vai negociar com o jogador ainda para ficar. Os caras se apresentaram 10 dias antes da Copa do Brasil. Demanda um pouco de tempo para você entender o time que o time vai pegar. Acho que quando eu peguei a mão, que eu fiz a troca no time, botei um time um pouco mais reativo, na época me condenavam muito porque o Vasco tem que jogar, tem que jogar bem, tem que performar e tem que ter resultado. E eu falava, Série B, primeiro é o resultado, depois é a performance. Eu tenho experiência em Série B. Tanto que esse ano foi o quê? O Vasco. Chegou uma época que todo mundo falou, não, é desse jeito, nós temos que subir, tem que ser os resultados. Né? Entenderam, né, com o passar do tempo, como é que se joga a Série B. A Série B primeiro compete, ganha o resultado, depois você tenta buscar uma performance paralela ao resultado. Houve algum problema interno ali no Vasco em relação... até hoje o Leandro Castan fala muito da camisa que o Vasco fez em homenagem ao combate à homofobia. Houve algum problema no vestiário do Vasco ali depois daquele jogo? O Cano comemorando, levantando a bandeira do orgulho LGBTQIA+. O Castan reclamou de alguma coisa? Houve algum tipo de problema interno ali dentro do seu grupo quando aconteceu esse jogo? Não teve. Com esse problema da camisa, não. Não teve. Claro, você tem um elenco de 30, cada um tem uma ideologia diferente, cada um tem sua religião diferente, cada um tem seu pensamento diferente, mas em nenhum momento deixamos de respeitar o que tinha que o clube manifestar naquele momento. Todo mundo. Então não teve... Essa questão não teve nenhum problema, não. Nenhum problema, sinceramente. Tivemos a reunião para dizer qual era a camisa que a gente ia usar, da maneira que a gente ia ter que se comportar. E, cara, é institucional, pô. A gente, né, trabalha no clube, tá ali. Não teve problema nenhum, não. O que o Marcelo Cabo quer para ele no ano de 2023? Eu só quero aproveitar aqui e dizer, né, eu sou um cara muito grato pela oportunidade que o Vasco me deu de dirigir o Vasco, né? Infelizmente eu não consegui, que era o grande objetivo, que é o acesso, mas o Vasco me ajudou a mudar o patamar da minha carreira, né? Depois que você dirige o Vasco, você é visto de outra maneira, né? O mercado te olha de outra maneira. E eu fiquei muito feliz que eu não consegui o objetivo em 21, mas em 22 consegui. O Vasco voltou para a Série A, que é o time que eu vou carregar sempre com gratidão. É o teu time do coração?
É da Duda. É da Duda, da Duda. Se é da Duda, é meu também. Eu tenho muita gratidão ao Vasco e muito respeito à torcida do Vasco. Uma das coisas que eu fico mais triste na minha carreira foi não ter jogado com o torcedor. Eu sei que seria diferente. Por exemplo, aquela nossa vitória com o Flamengo no Maracanã, que é uma vitória que marcou a minha carreira, foi o 3-1. Se a gente tem o nosso torcedor ali, era um presente para o nosso torcedor. O Vasco não venceu o Flamengo há 5 anos. Né? E a gente consegue aquela vitória importantíssima no Maracanã, a gente faz 3-0. Então, assim, é uma coisa que eu lamento muito, muito, muito. Isso vai ser uma marca na minha passagem no Vasco, não ter tido a presença do torcedor vascaíno, porque o que eu vi esse ano é uma coisa incrível. Né? Eu falei, até brinquei uma vez, fui jogar Chapecoense e Vasco. Falei, a gente tá jogando, a gente corre na ladeira, pô. Lembra na rua que você ataca pra cima, ataca pra baixo? A bola vai. A gente atacava pra cima, pô. Então a gente sabia da importância. E eu tenho certeza que aquilo que faltou um pouquinho, nosso torcedor tinha empurrado a gente em 2021 na minha presença. Desculpe só a tua pergunta aqui. O que você quer pra esse teu ano de 23? Quais são os seus objetivos? Cara, assim, eu quero muito acesso com o Remo, né? Que é o maior objetivo do Remo. Eu sempre gostei muito de começar e terminar um trabalho. Eu não gosto de ficar trocando de clube. E algumas trocas é uma tomada de decisão minha, quando eu não estou feliz, eu acho que eu tenho que estar num lugar onde eu estou feliz. E quando eu não estou feliz, eu converso com a diretoria, peço para sair. E algumas outras inerentes à minha vontade. Mas eu tenho uma vontade muito, muito grande de começar o ciclo no Remo e terminar. E dar esse acesso ao torcedor azulino. Eu tenho muita vontade disso. E dar continuidade na minha carreira e um dia, quem sabe, voltar para um dos 4 grandes no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Gostou do papo? Muito. Achei até que a gente tem pouco tempo. Vamos não, marcar, vamos voltar. marcar Né? um Eu tô mês. dizendo isso quando o papo é bom, quando o programa é bom, 1h30 é pouco, porque é muito, muito conteúdo, um bate-papo bom. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço por ter aceito. Papo bom, foi muito legal a gente poder falar um pouquinho. Gostei quando você foi lá no Bangu e América. É uma coisa que a gente carrega ao longo dos anos e nunca tem oportunidade de falar. E, cara, parabéns aí pelo programa. A gente é amiga há muitos anos. Há muitos anos, é a primeira vez que a gente se encontra. A gente se encontra assim. Várias vezes. O Cabo tá especulado no Botafogo. Cabo, tem alguma coisa no Botafogo? E na época, assim, quando eu vim pro Vasco, né? Eu não recebi nenhuma proposta oficial do Botafogo, mas na época tive algumas pessoas ligadas à diretoria, conversou comigo, coisa e tal. O Freeland, na época, te ligou? Não era o Freeland? Freeland que tava no Botafogo na época do Vasco. Você foi pro Vasco. Mas no Freeland não me ligou. Não foi ninguém da diretoria. Pessoas ligadas à diretoria e entraram em contato, que na época eu tava no Atlético, porque o Botafogo, né, tinha tido rebaixamento, aí teve aquele... O Botafogo caiu muito antes, Muito antes. Aí teve, como eu tava muito bem no Atlético na época, aí teve algumas conversas com pessoas ligadas à diretoria, mas ninguém oficialmente entrou em contato não. Aí houve o convite do Vasco, eu aceitei. Cabo, tuas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Marcelo Cabo, o Instagram e Twitter é Marcelo Cabo. Marcelo Cabo. Tá tweetando? Não, eu uso pouco o Twitter. Faz bem. Eu uso mais o Instagram. Faz bem, Twitter não é muito... É um pouco tóxico aquilo lá. O Twitter, o cara tem que assim, eu vejo pouco o Twitter, mas é uma ferramenta boa pra gente ficar informado. Sim, pra informar. Mas não entra com o perfil não, que é melhor pra tua sanidade mental. Eu uso mais o Instagram lá, Marcelo Cabo. É o meu Instagram. Gente, eu curti muito. Curti muito. Um papo que tem que ter o segundo papo aqui. Quando na próxima volta, no ano que vem, né? Que esse ano você vai subir com o Remo. No ano que vem você vai subir com o Remo pra Série B. A gente volta aqui pra gente conversar. De férias no Rio, já tá prometido aqui que eu volto, que o papo é muito bom. A gente vai conversar mais sobre a temporada, sobre mais alguns pontos do futebol, porque é muito bom bater um papo com o Cabo. Um abraço, gente. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Valeu pelo carinho de vocês. Mandem aí nos grupos do WhatsApp, galera do Remo, do Vasco, que curte a seleção brasileira. Tem assuntos aqui pra dar e vender. Se você chegou no final da entrevista, volte pra vocês acompanharem depois na íntegra. Um beijo, tchau, tchau e fui! Valeu!